Escuta isso com atenção absoluta. Neste exato momento, existem homens que controlam a mente feminina sem que elas percebam. Sem flores, sem declarações patéticas, sem suplicar por atenção. Eles invadem o território psicológico dela como um estrategista invade. Terreno inimigo silenciosamente, incalculadamente, irreversivelmente. E você? Você ainda acredita que ser bonzinho, disponível e previsível vai conquistar a mulher que você deseja? Prepare-se, porque o que vou revelar agora vai destruir tudo que você achava que sabia sobre atração feminina. Vou te mostrar os códigos obscuros da persuasão psicológica. As táticas que Maquiavel usaria se vivesse na era moderna. Os segredos que mulheres jamais admitiriam em voz alta. Isto não é sobre manipulação barata. É sobre poder estratégico, domínio emocional, invasão mental. Se você não está preparado para entrar no lado sombrio da psicologia feminina, feche este vídeo agora, porque daqui para frente não há retorno. Existe um princípio fundamental que separa homens comuns de homens magneticamente irresistíveis. Homens comuns tentam agradar. Homens magnéticos invadem. E quando falo invadir, não estou falando de perseguição desesperada. Estou falando de ocupar território mental, de se tornar o pensamento obsessivo dela, a fantasia secreta. O nome que ela não consegue tirar da cabeça às 3 da manhã. Mulheres operam em códigos ocultos que elas nunca revelam diretamente. Elas testam, observam, avaliam cada movimento seu. E enquanto você pensa que está sendo educado, ela está te classificando como inofensivo. Enquanto você tenta ser fofo, ela está perdendo toda a atração. Enquanto você se mostra completamente disponível, ela está procurando alguém que a desafie. Este é o primeiro segredo da invasão mental. Mulheres não desejam homens que elas controlam. Elas desejam homens que as desestabilizam. Deixa eu te contar sobre Rodrigo. Rodrigo conheceu Fernanda numa festa. Química instantá uneu rizos, olares intensos. Ele conseguiu o número dela. E aqui começa o desastre. Rodrigo mandou mensagem no dia seguinte. Depois de 3 horas, depois de 6 horas, sempre disponível. Sempre respondendo imediatamente, sempre tentando manter a conversa viva. Bom dia, linda! Como foi seu dia? Estou pensando em você. Mensagens inofensivas. Certo? Errado. Cada mensagem era uma invasão fracassada. Cada texto era Rodrigo entregando seu poder. Em 2 semanas, Fernanda estava fria, respostas curtas, demoras estratégicas, desinteresse crescente. Rodrigo não entendeu o código. Ele tentou ser presente, mas se tornou previsível. Ele tentou ser atencioso, mas se tornou comum. Ele tentou invadir o espaço dela com disponibilidade. Mas invasão mental funciona pelo caminho oposto. Primeiro nível da invasão psicológica: escassez estratégica. Você não invade a mente dela estando sempre disponível. Você invade criando vazio. Ausência estratégica. Silêncios calculados. Quando você desaparece nos momentos certos, você força a mente dela a te procurar. Ela começa a se perguntar: por que ele não respondeu? O que ele está fazendo? Será que ele está com outra pessoa? E nesse momento, você acabou de plantar a primeira semente da obsessão. Maquiavel ensinou: é melhor ser temido do que amado. Se não puder ser ambos, na dinâmica moderna da atração, isso se traduz assim: é melhor ser imprevisível do que seguro. É melhor ser desafiador do que confortável. É melhor criar tensão do que oferecer estabilidade emocional fácil. Porque mulheres não se apaixonam pela segurança. Elas se apaixonam pela montanha-russa emocional. Pelo homem que elas não conseguem decifrar completamente. Pelo território psicológico que permanece misterioso. Escuta bem isto. Quando você se torna completamente conhecido, você se torna completamente desinteressante. A invasão mental exige que você mantenha camadas, profundidade, oculta, segredos, estratégico. Partes de você que ela tem que conquistar o direito de conhecer. Agora te conto sobre Mário. Mário era o cara legal, o amigo
confiável, o ombro amigo, sempre ajudando, sempre presente, sempre ignorado. Até que ele descobriu os códigos. Ele conheceu Juliana no trabalho linda, inteligente, disputada por vários homens. Mas Mário não fez o que os outros faziam. Enquanto outros traziam café para ela, enviavam mensagens fofas e tentavam chamar atenção. Mário fez algo diferente. Ele foi educado, mas distante. Presente, mas nunca disponível demais. Em conversas, ele provocava, desafiava as opiniões dela, criava tensão intelectual. Quando ela flertava, ele recuava estrategicamente. Quando ela se afastava, ele mostrava interesse sutil. Segundo nível da invasão psicológica. Validação intermitente, aqui está o segredo neurológico. O cérebro humano é viciado em recompensas imprevisíveis. Quando você dá atenção constante, o cérebro dela se acostuma, torna-se banal. Mas quando você alterna entre interesse e indiferença, entre validação e desafio, entre presença e ausência, você cria um ciclo viciante. Ela nunca sabe quando vai receber sua aprovação. Então ela começa a trabalhar por isso, a perseguir, a provar seu valor para você. Mário entendeu isso. Em 3 semanas, Juliana estava obcecada, verificando o telefone, procurando ele nos corredores, criando desculpas para conversar. Ele não invadiu com presença. Ele invadiu com ausência estratégica. Aqui está o erro que 90% dos homens cometem. Eles acreditam que demonstração de interesse gera atração. Se eu mostrar que gosto dela, ela vai gostar de mim. Falso. Completamente falso. Interesse masculino é abundante. Toda mulher minimamente atraente recebe validação constante. Mensagens, curtidas, olhares, elogios. Seu interesse não é especial, mas sabe o que é raro? Um homem que ela não consegue conquistar facilmente, um homem que tem padrões, que exige que ela se esforce, que não se derrete na presença dela. Este homem invade a mente dela porque ele representa o desafio, a conquista que ela ainda não completou, o território que ela ainda não dominou. Agora entramos em território explosivo, o nível mais profundo da invasão psicológica. Prepare-se, porque isso vai contra tudo que a sociedade moderna ensina. Terceiro nível. Dominância emocional. Não estou falando de agressividade. Não estou falando de desrespeito. Estou falando de liderar o quadro emocional. De ser o homem que define a realidade. Que não é arrastado pelas emoções dela, mas que as guia. Quando ela testa você com drama, você permanece imóvel. Quando ela provoca com ciúmes, você demonstra indiferença suprema. Quando ela tenta controlar através de emoção, você responde com razão fria. Por quê? Porque quem controla o quadro emocional, controla a relação. Maquiavel novamente. Quem depende de outro, nunca será livre. Se suas emoções dependem das dela, você perdeu. Se sua paz depende da aprovação dela, você perdeu. Se sua felicidade depende da validação dela, você já está derrotado. Mas quando você é a rocha, o ponto fixo, o homem que permanece centrado independentemente das tempestades emocionais dela, você se torna viciante, porque ela nunca teve isso antes. Sebastião estava saindo com Carolina há 2 meses. Tudo indo bem, até que ela começou os testes. Primeiro teste. Ela mencionou casualmente que um ex tinha chamado ela para sair. A maioria dos homens reagiria com insegurança. Ciúmes, perguntas desesperadas. Sebastião apenas disse: legal, divirta-se se for. E mudou de assunto. Carolina ficou chocada. Segundo teste. Ela demorou propositalmente para responder mensagens dele. Homens comuns triplo mensageriam. Tudo bem aí? Você está brava? Fiz algo errado? Sebastião simplesmente parou de mandar mensagem. Viveu sua vida, saiu com amigos, postou fotos, se divertindo. Em 48 horas, Carolina mandou mensagem primeiro. Terceiro teste. Ela criou um drama pequeno sobre algo irrelevante. Sebastião ouviu calmamente e então disse: eu entendo que você está chateada. Me avisa
quando quiser conversar como adultos. E saiu. Cada teste, Sebastian passou, não com agressão, não com jogos infantis, mas com dominância emocional tranquila. Ele demonstrou que não podia ser manipulado, que não entrava em dramas, que tinha controle absoluto sobre suas emoções. E isso é devastadoramente atraente. Carolina se apaixonou profundamente, não pelo homem fofo, mas pelo homem que ela não conseguia controlar. Agora a verdade nua e crua. A verdade que ninguém quer admitir. Mulheres se obcecam por homens que as fazem se sentir inseguras. Não completamente inseguras. Isso seria trauma, mas estrategicamente incertas. Incertas sobre onde elas estão com você. Incertas se você vai ficar. Incertas se elas são especiais o suficiente para você. Esta incerteza cria obsessão, porque o cérebro humano odeia loops abertos, odeia perguntas sem resposta, odeia mistérios não resolvidos. Quando você é completamente previsível, o cérebro dela fecha o loop. Ok, eu sei tudo sobre ele. Ele é meu. É meu. Próximo desafio. Mas quando você mantém camadas de mistério, quando você é imprevisível estrategicamente, quando ela nunca está 100% certa de você, o loop permanece aberto e ela não consegue parar de pensar em você. Aqui está o método completo da invasão mental psicológica. Fase 1. Presença magnética. Seja o homem mais interessante quando está presente, não através de histórias exageradas, mas através de paixão genuína, projetos, ambições, propósito. Quando você fala sobre sua vida, deve haver fogo nos olhos, porque paixão é contagiosa. Fase 2. Ausência estratégica. Desapareça nos momentos certos, não por jogos infantis, mas porque você tem uma vida rica que não gira ao redor dela. Academia, negócios, amigos. Projetos. Sua vida deve ser tão intensa que ela tem que competir por espaço nela. Fase 3. Validação intermitente. Alterne entre mostrar interesse e ser desafiador. Entre elogiar e provocar. Entre se aproximar e recuar. Nunca seja completamente previsível. Fase 4. Dominância emocional. Permaneça calmo quando ela criar tempestades. Seja a rocha quando ela for ondas. Lidere o quadro emocional sempre. Fase 5. Padrões elevados. Nunca aceite comportamento desrespeitoso. Nunca tolere drama manipulativo. Esteja disposto a caminhar se ela não atingir seus padrões. Esta disposição para perder é o que garante que você nunca perde. Maquiavel escreveu: o poder que você demonstra está na força que você não precisa usar. Na invasão mental feminina, isto significa: o homem mais poderoso não é aquele que persegue, é aquele que poderia ter qualquer mulher, mas escolhe estar presente. A diferença entre necessidade e escolha. Quando ela sente que você precisa dela, a atração morre. Quando ela sente que você escolhe ela, mas não precisa dela, a atração explode. Por quê? Porque escolha implica padrões. Implica que você avaliou opções e ela venceu. Isso a faz se sentir especial. Mas necessidade implica desespero. Implica que você não tem opções. E isso é repulsivo em nível primitivo. Existe um lado sombrio do carisma que poucos homens dominam. Carisma não é ser legal com todos. Carisma real tem dentes. É ser encantador, mas perigoso. Charmoso, mas imprevisível. Acolhedor, mas com limites de aço. Mulheres são atraídas por homens que outros homens respeitam. Ou por medo, mas por presença, por autoridade natural. Por esse elemento indefinível de poder, quando você entra em um ambiente e pessoas notam, quando você fala e outros escutam, quando você lidera, naturalmente, sem forçar, você se torna irresistível. Porque ela vê como o mundo reage a você e quer estar associada a esse poder. Escuta bem estas palavras finais. Invasão mental não é sobre truques, não é sobre manipulação temporária, é sobre transformação genuína. Transformar-se no homem que naturalmente invade mentes.
não porque está tentando, mas porque essa é sua essência. O homem com propósito tão forte que tudo mais é secundário. O homem com padrões tão elevados que poucos os atingem. O homem com controle emocional tão profundo que tempestades não o movem. Este homem não precisa de técnicas. Ele é a técnica. Sua própria existência é a invasão. E quando você se torna este homem, quando você para de tentar agradar e começa a exigir excelência, quando você para de perseguir e começa a atrair, quando você para de precisar e começa a escolher, tudo muda. Mulheres sentem isso. Elas não sabem explicar, mas sentem a diferença entre um homem comum e um homem com poder real. Então aqui está a sua escolha. Você pode fechar este vídeo e continuar sendo o cara legal que nunca gera atração real. Ou você pode decidir agora que vai se tornar o homem que invade mentes naturalmente. Se você escolhe o caminho do poder, se você está pronto para dominar os códigos obscuros da psicologia feminina, se você quer se tornar magneticamente irresistível, então se inscreve neste canal agora, porque toda semana eu revelo segredos que a maioria dos homens nunca descobrirá. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo nos códigos ocultos da sedução maquiavélica. E deixa um comentário. Eu sou o poder para confirmar que você está pronto para esta transformação. Lembre-se, lobos não perdem sono pela opinião das ovelhas. Reis não justificam suas decisões. E homens com verdadeiro poder não precisam anunciá-lo. Eles simplesmente são. Torna-te este homem, e o mundo, incluindo ela, se curvará.